nós vamos falar sobre afiação. De plano, é importante destacar que se trata de um tema muito controvertido em marcenaria. E por quê? Porque cada marceneiro afia de um jeito. E a razão para isso é muito simples. Você tem gabaritos diversos, pedras de afiar diversas, técnicas diversas. Então é natural que cada um afie de uma maneira. E qual é a melhor maneira? Me perguntam muito isso. A que for melhor para você. A que funcionar com você. Eu preciso aqui demonstrar para você um caminho eficiente que vai fazer com que você reproduza na sua oficina e obtenha resultados satisfatórios. Mas assim, embora cada marceneiro tenha uma forma peculiar de afiar, você pode verificar em todas essas formas diversas um núcleo comum. Algo que você vai precisar conhecer, seja a maneira que você adotar para afiar suas ferramentas. Eu chamo esse núcleo comum de fundamentos da afiação, que é o que nós vamos tratar nesse vídeo. A necessidade de uma aresta de corte é uma das mais ancestrais da humanidade. O primeiro período da pré-história, chamado de Paleolítico, também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque o homem produzia a sua aresta de corte mediante o choque de pedras. Há apenas cerca de 9.000 anos é que passamos para o segundo período da pré-história, chamado de Neolítico, mais conhecido como Idade da Pedra Polida. É precisamente neste período que surge a afiação como conhecemos, como um processo de abrasão. Então, pedras mais porosas, não necessariamente mais duras, eram friccionadas contra outras pedras de dureza, notadamente maior, para a confecção de artefatos, como pontas de flecha, adagas, punhais, lanças e ferramentas várias que permitiam ao homem um salto evolutivo muito grande, presentes inclusive até mesmo na Revolução Agrícola. As enxadas, os machados, todos eram feitos de pedra. O próximo salto do homem, no desenvolvimento da sua aresta de corte, foi quando ele descobriu os metais, a era dos metais. O primeiro metal que o homem lavrou foi o cobre, um metal maleável a frio, mas que permitia uma aresta de corte extremamente polida, um corte sem igual, embora não tivesse muita resistência quando do choque. E depois o homem desenvolveu o bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. Obtinha-se o estanho de um mineral chamado cassiterita. E por fim, o homem descobriu como manejar o ferro e forjá-lo. Surgiu também o aço. Então, uma revolução tecnológica, estratégica, e que determinou a derrocada ou a evolução de vários povos, porque a aresta de corte e esses materiais metálicos eram essenciais para manter a força e a hegemonia de determinados clãs. O que eu gostaria que você observasse com esse breve relato sobre a pré-história é que toda ela pode ser resumida na luta do homem no desenvolvimento da aresta de corte. Toda a pré-história é a história do homem buscando desenvolver o melhor gume. A afiação de ferramenta ela é tão essencial à atividade humana que praticamente toda a pré-história é a luta do homem para resolver essa sua necessidade primeira. Afinal de contas, o que é afiação? Trata-se de um processo de abrasão progressivo de duas superfícies metálicas em ângulo, até a sua máxima interseção. Se afiar é um processo, ele tem início, tem meio e tem fim. E o início e o meio eu acho que são fáceis de você intuir, mas verificaremos isso no momento do procedimento, quando tratarmos desse assunto. Mas veja bem, o processo tem um fim. Isso significa que precisamos responder a uma pergunta. Até quanto eu devo afiar? Até que granulometria eu preciso usar na minha pedra? Quando que a ferramenta está pronta para o uso? Na antiguidade, entendia-se, tinha-se como paradigma, o dente de serpente para destacar que uma ferramenta ou uma ponta estava devidamente aguçada ou afiada. Até em alguns livros de
literatura clássica, como Shakespeare, né, consigna-se dessa maneira quando se fala de uma faca, de um punhal, de uma adaga, afiada como um dente de serpente. Somente de uns 100 anos para cá é que o paradigma do que é bem afiado foi modificado. Né? Com a urbanização, com o crescimento das cidades, uma atividade passou a ser de uso comum. Qual? A do barbeiro. E o barbeiro se utilizava de uma ferramenta conhecida por todos nós, a navalha, muito bem afiada, porque era necessário que a navalha cortasse a barba rente à pele. Né? Então, além dessa maestria no manejo da ferramenta, o barbeiro instituiu um novo paradigma popular, social, para se verificar quando uma ferramenta está bem afiada. Quando ela encontra um fio típico de navalha. Né? E os marceneiros, para demonstrar o quanto a sua ferramenta estava afiada, desenvolviam uma atividade semelhante à do barbeiro. Né? Colocavam ali na pele e retiravam o pelo e mostravam, exibiam seus outros colegas de profissão. Né? Então essa demonstração, ela cada vez mais foi sendo incorporada à técnica de verificação do quanto uma ferramenta está bem afiada. Mas assim, isso não é adequado, né? Até porque você pode se cortar, você não pode a todo momento ficar ali submetendo a sua pele, até porque você tem glândulas sebáceas, o suor, né? Ele é inadequado para preservar o fio, então de repente você tem um trabalho bastante árduo e depois, por conta do teste que você desenvolve na sua pele, além do risco, você vai fazer com que a sua aresta de corte tenha uma vida bastante curta. Né? Então, qual é a técnica adequada para que você verifique se uma ferramenta ela está bem afiada? Se você chegou a um momento em que a ferramenta está própria para o uso. Né? A forma mais técnica de se verificar se o fio está preparado para o trabalho é apontar a aresta de corte na unha do polegar. Mas atenção, muito cuidado, evidente. Feito este apontamento, se a aresta de corte prender, significa que o formão está pronto para trabalhar, pois ele está aguçado de maneira tal a realizar uma cava na própria unha. Mas veja, é um toque muito leve. Já o formão que se encontra cego, não preparado para o trabalho, quando você coloca ele na mesma disposição angular, você vê que ele corre. Esse formão aqui já não tem a aresta de corte preparada para o uso. Ele está cego e nós precisamos afiar. Este outro aqui, ao revés, como vocês podem observar até ali um leve brilho espelhado no microchanfro, né? Ele se encontra em perfeitas condições de uso. Ferramenta preparada para o trabalho. Ora, para que eu tenha uma referência segura, eu preciso saber qual o trabalho que eu me proponho a realizar. Se eu for participar de um concurso de aplanamento japonês, já viram aquelas planas que tiram fitas semelhantes a um véu? Eu tenho que ir no mínimo até a pedra 30.000. Né? Então assim, eu vou trabalhar com grânulos abrasivos de 0,5 microns. Então assim, é uma afiação muito fina. É evidente que esse critério aqui de verificação na unha, ou até aquele mesmo de retirar pelo dos braços, é um critério completamente inadequado para a gente verificar o quanto a ferramenta está aguçada para esse trabalho. O que eu posso te dizer é o seguinte, para o trabalho em geral, né, com formões de bancada, planas de bancada, eu particularmente, eu evoluo até a pedra 4.000, né, termino então o meu trabalho de afiação, e o polimento eu faço com strop de couro, com pasta abrasiva. Esse procedimento já é o suficiente para que eu atinja um nível de afiação que vai me permitir realizar qualquer trabalho dentro da marcenaria. Voltando ao conceito, o grande objetivo da afiação é promover uma abrasão progressiva de duas superfícies em ângulo até a sua máxima intersecção, até o seu máximo encontro. Esse processo de abrasão, ele se desenvolve através de pedras mais grossas, pedras intermediárias, pedras mais finas, até o polimento, que seria também uma abrasão, porque nós usamos compostos para fazer com que o metal ele continue sendo removido, ainda que em grânulos extremamente diminutos, né? Mas ainda se considera a abrasão, o polimento. O encontro de superfícies, do qual estamos a falar, forma a aresta de corte. Então nós temos as costas do formão, e ela, por conta de uma convergência angular com o chanfro,
essas superfícies se encontram, formando o que se denomina fio de corte, aresta de corte. É na aresta de corte que se apoia todo o trabalho que nós realizamos na marcenaria. Para a máxima interseção entre essas duas superfícies, ambas, portanto, devem ser polidas. Eu não posso polir somente o chanfro e esperar que o meu formão ficará aguçado suficientemente para o trabalho. Não há como obter bons resultados sem se preocupar com as costas da lâmina. Existem algumas exceções. Vamos lembrar do trinômio: preferência pessoal, experiência e tipo de trabalho a ser desenvolvido, né? Eu tenho um amigo que é um exímio torneiro, né? Ele afia suas goivas de torno no esmeril e não produz um polimento das costas, e obtém ainda assim uma aresta de corte capaz de oferecer um acabamento fantástico aos seus trabalhos. Então isso é muito importante. Existem maneiras diversas de se afiar, como nós já falamos, e a experiência pessoal de cada artífice. Estas superfícies, elas não se encontram numa disposição angular acidental. Não, de maneira alguma. Somos nós é que vamos definir o ângulo de encontro dessas superfícies, que deve variar sempre em razão do trabalho, em razão da sua experiência pessoal com aquela atividade, com aquele aço, de repente com aquele tipo de formão. Para formões de bancadas, se você for utilizá-los em madeira macia, você pode trabalhar com um ângulo de 25 graus. Com madeiras duras, o recomendável é um ângulo de aproximadamente 30 graus no mínimo. Se formões de parear, né? Esse tipo de formão aqui, ele não é utilizado para ser percutido, ele é apenas utilizado para pressão, com a pressão das mãos, né? Para parear uma superfície à outra, por isso as costas precisam estar muito bem retificadas. Pois bem, esse formão aqui, ele trabalha com um ângulo de 20 graus, né? É o adequado para você cortar as madeiras de forma muito eficiente e com pouca resistência. Mas eu lembro, não é um formão para ser percutido. Neste caso, você também acaba deformando, curvando a aresta de corte, porque não tem uma geometria forte o suficiente para suportar essas forças do golpe. Já para os formões, que são próprios para lavra de caixas, mortalhas, furas, né? Eles apresentam um chanfro em 35 graus, né? Isso faz com que a aresta de corte deles seja muito forte e aguente fortíssimas pancadas, né? Tanto que ele tem um ferrolho bastante forte aqui na parte de trás do cabo. Quanto maior o ângulo de corte, maior a resistência mecânica da aresta de corte, né? Então, se você for utilizar esse formão aqui, ele vai cortar muito pouco se você utilizar pouca força. Porque como o chanfro é maior, a cunha, né, em que essas duas superfícies em disposição angular atua na madeira, ela oferece maior resistência, maior área de contato. Por isso você não corta suficientemente bem. Já quando você tem uma aresta de corte formada por duas superfícies num ângulo mais fechado, você tem menos apresentação de superfície na madeira. Então ela vai penetrar com mais facilidade.